Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta aqui ao Explica ao Professor. Hoje a gente vai ter uma aula de cimentação sólida, ou também conhecido como cimentação em caixa. Acompanhe aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você que já acompanha o canal, para lembrar de deixar aquele like maroto, deixar seu comentário aqui, que eu gosto muito de ver o comentário de vocês. Caso você tenha chegado aqui agora, lembra de se inscrever no canal, ativa o sininho, deixa o like, não custa nada para você, mas isso me ajuda muito e eu agradeço bastante. Não esquece do like aí. Vamos para a nossa aula, então? Essa aqui é a nossa primeira aula, de fato, sobre tratamentos termoquímicos. Na última aula a gente viu uma introdução sobre o que a gente precisa saber, né, de forma geral, de tratamentos termoquímicos. E hoje a gente vai ver, de fato, um tratamento termoquímico. O primeiro tratamento termoquímico que a gente vai ver é a cimentação, né? Eu vou fazer uma breve introdução aqui sobre a cimentação de forma geral, e depois a gente vai ver a cimentação sólida ou em caixa, que é o objetivo da aula especificamente de hoje. Bom, de forma geral, a minha cimentação ela vai consistir ali na introdução do carbono na superfície do aço. Sempre eu vou estar querendo difundir um elemento químico e adicionar ali algum elemento químico na superfície do aço, e o caso da cimentação, esse elemento químico é o carbono. E a forma aqui que eu quero adicionar esse carbono é que depois eu possa temperar essa superfície. Por que isso, Júlio? Então, vamos aqui agora olhar esses três diagramas aqui de resfriamento, junto aqui com essa, né? Deixa eu botar mais um slide aqui, junto aqui com o meu diagrama ferro-carbono. Se eu tenho uma peça, né? Digamos que eu tenho uma peça aqui, e essa minha peça eu estou difundindo carbono só nessa superfície aqui. Digamos que isso aqui seja um aço 0,3%, e eu difunda aqui carbono até o ponto que isso aqui, essa superfície aqui eu tenha 0,8% de carbono. Depois que eu realizei esse tratamento, né, depois eu adicionei ali o meu elemento carbono, eu austenitizei essa peça e resfriei, numa taxa ali mediana, por exemplo, o que vai acontecer? Essa minha superfície aqui, a estrutura dela vai ser uma estrutura perlítica, né? Por quê? Então, olhando aqui, vamos pegar esse aço com 0,1% aqui mesmo, né? Vamos dizer que isso aqui é um aço 0,1%. Se eu pegar aqui numa taxa de resfriamento intermediária, um aço 0,1%, o que eu vou gerar aqui no resfriamento? Eu vou gerar ferrita mais perlita. Então, a minha estrutura aqui ela vai ser perlítica, né? Aqui é um aço hipotetóide, então ele vai ser uma estrutura que vai ter ferrita primária, né, mais perlita. E é uma estrutura bem dúctil, uma estrutura com uma baixa, uma resistência baixa, mas também tem uma utilidade alta, ela tem uma baixa dureza. Enquanto aqui o meu aço aqui, que está na minha superfície com 0,8% de carbono, ele vai ter esse tipo de resfriamento aqui, esse tipo de curva de resfriamento. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui a mesma taxa de resfriamento, considerando que essa taxa de resfriamento é igual a essa estrutura aqui que formou a perlita, na verdade, na superfície, quando eu estiver resfriando, ela vai formar martensita. Por quê? Porque o meu diagrama foi alterado, eu tenho uma estrutura ali com 0,8% de carbono, e no meu resfriamento, ao invés de eu formar ferrita mais perlita, aqui na minha superfície eu vou formar martensita. Então, no fim das contas, eu vou ter uma superfície ali com uma dureza muito elevada e a parte interna com uma dutilidade considerável, um aço tenaz na parte interna com uma superfície dura. Isso aí, novamente, o objetivo é o quê? Eu tenho uma superfície dura, eu aumento a minha resistência ao desgaste, ao atrito, aumento a resistência à fadiga e tudo mais. Então, aqui é o objetivo desse tratamento, né? Obter uma superfície dura com um núcleo tenaz. Então, esse tipo de tratamento, normalmente, eu vou realizar ele com ácidos com baixo carbono, né? Porque não faz sentido aqui eu estou trabalhando aqui com ácido com elevado carbono e endurecer ainda mais a superfície. Inclusive, eu tento evitar aqui, né, aqui está falando que eu vou usar ácidos com menos que 0,3, mas até na minha superfície, mesmo considerando a minha cimentação, eu tento evitar composições de carbono maiores, né, que 1,1%, porque aqui já vai começar a ter outros tipos de problema, como precipitação de carboneto. Então, a tendência aqui é, na verdade, eu ter uma superfície com aço ali alto carbono, mas não acima de 1,1% de carbono. Então, depois aqui eu vou aquecer ele entre 815 e 950, ou seja, eu vou estar aqui dentro da minha região austenítica, e depois eu vou realizar a têmpora, né? Obviamente, depois da têmpora eu vou realizar ali o revenido, né, que já vai dar uma reduzida na dureza. Principalmente ali o objetivo desse tratamento de revenido é mais aliviar a tensão do que necessariamente obter a martensita revenida. Obviamente, se você quiser, você pode ter a martensita revenida se for o objetivo ali do seu tratamento. E esse tratamento aqui de cimentação, de uma forma geral, ele pode ser realizado por via sólida, gasosa, líquida, vácuo e plasma, né? Provavelmente a gente vai ter uma aula só de sólida, uma aula de gasosa, essa aula de sólida é hoje, uma aula só de líquida e uma aula considerando os outros dois processos, que é o vácuo e plasma. Vamos então, minha gente, falar do meu processo de cimentação sólida, como
que ele acontece? Quando eu estou falando ali de um processo de cimentação sólida, as minhas peças aqui, elas vão ser acondicionadas em caixas metálicas, né? Eu vou pegar uma caixa metálica, vou botar a minha peça e eu vou adicionar ali o meu elemento, qual que vai ser a minha fonte de carbono, né? Qual que vai ser esse elemento de fonte de carbono? Normalmente é o meu carvão de madeira ou o coque, né? O coque ali é um carvão modificado utilizado na siderurgia. Além disso, o que eu vou ter? Eu vou ter um catalisador aqui, constituído de uma mistura de 50 a 70% de carbonato de bário, a gente já vai ver o objetivo deles. Eu posso também utilizar outros tipos de carbonatos. Eu ainda tenho um óleo ligante aqui, um alcatrão, né? Provavelmente para facilitar, inclusive, o processo difusivo. O meu carvão de madeira, ele tende a ser mais reativo ali que o coque, porém, o coque ele tende a oferecer mais resistência mecânica a quente, né? Ele não tende a se despedaçar tanto. A gente vê isso muito em siderurgia. Quando eu estou falando aqui de temperatura elevada, aproximadamente 900 graus Celsius, quais são as principais reações que vão estar ocorrendo ali no meu processo de sedimentação a sólido ou em caixa, né? Só para lembrar, gente, isso aqui é a imagem, ó, isso aqui é uma caixa, eu estou adicionando aqui a minha fonte de carvão, né, que o meu carvão ou coque, minha fonte de carbono, vou adicionar a peça a qual eu quero cimentar, vou fechar ela e depois vou aquecer. Quais são as principais reações aqui importantes para a gente? Quando a gente está ali em altas temperaturas que eu estou falando ali aproximadamente 900 graus Celsius, apesar da gente imaginar, não é o carbono que reage diretamente com a superfície da minha estrutura, aqui nesse processo a sólido. A 900 graus Celsius ali, o meu carbono, num primeiro momento, ele vai se combinar com o oxigênio. Então, qual é a primeira reação que eu tenho importante aqui? O carbono aqui disponível no meu coque, ou na minha madeira, no meu carvão, perdão, ela vai reagir com o oxigênio produzindo CO2. Esse é o primeiro produto que eu vou obter. Esse CO2 aqui, ele também vai reagir com o meu carbono, produzindo o meu monóxido de carbono. Esse aqui é o gás importante para o meu processo. O CO2 vai reagir ali com o carbono, que está ali, esse carbono incandescente, e vai produzir esse monóxido de carbono. E o monóxido de carbono produzido aqui no meu molde fechado, ele que vai reagir, vai entrar, ele vai fornecer o carbono ali, vai reagir com o ferro para produzir aqui a minha sementita, né? Que eu vou ter ali um aço no final das contas com uma maior quantidade de carbono. Então, o meu gás importante aqui, na verdade, é o 2CO, né? O 2CO é ele que vai entrar ali, vai reagir com a minha estrutura, vou ter ali um processo de transformação do meu ferro em sementita, né? E nessa reação, eu vou pegar e vou formar o CO2. Esse CO2, ele vai voltar aqui para essa minha reação, vai reagir com o carbono de novo, produzindo mais CO. Então, aqui eu vou começar a formar um ciclo, né? Então, carbono reage com oxigênio, forma CO2. CO2 reage com carbono, forma o CO. O CO vai reagir com o ferro, produzindo CO2, e esse CO2 produzido ele vai voltar ali a reagir com carbono até eu consumir todo o carbono ou até o tempo de processamento ali que eu desejar até ele terminar. Então, esse aqui é o ciclo. Então, Júlio, entendi, legal, né? O monóxido de carbono ali que ele atua para a produção ali da minha sementita, para aumentar a minha composição de carbono na superfície. E para que serve ali o meu ativador, o meu catalisador, que foi o meu carbonato de bário. A presença aqui do ativador, que é o carbonato de bário, ele vai atuar, né? Ele é um catalisador, ele vai facilitar essa reação para a produção do meu monóxido de carbono. Então, o meu BaCO3 que eu adicionei ali, ele vai reagir também com carbono, formando ali o meu BaO e mais monóxido de carbono. Então, eu estou adicionando aqui, esse aqui é um ambiente fechado, eu estou aumentando aqui a concentração do meu monóxido de carbono. Então, estou adicionando mais um reagente ali para eu produzir o meu Fe3CO. Então, se eu estou adicionando aqui monóxido de carbono, estou deslocando essa reação para a direita, estou produzindo mais sementita. Então, no final das contas, o meu BaCO3 ele vai entrar aqui na reação para produzir mais monóxido de carbono. Depois que eu produzir esse BaO, o BaO ele vai reagir com o CO2 e vai produzir o BaCO3 novamente. E eu estou formando um novo ciclo ali virtuoso de produção de monóxido de carbono. Então, se eu estou querendo ali um processo mais ativo de sedimentação ou menos ativo, eu posso inclusive controlar pela quantidade de BaCO3. Eu vou ter uma maior facilidade de difusão ali, de produção de sedimentação, de uma profundidade de sedimentação à medida que eu estou adicionando esse BaCO3, que é o meu catalisador. Bom, de forma geral, quais são as vantagens do meu processo de sedimentação sólida? Eu posso utilizar aqui uma grande variedade de formas, né? Posso ter uma questão caseira, até uma questão um pouquinho mais industrial, para eu produzir aqui, porque ele produz a minha própria atmosfera sementante, né? O meu próprio forno ali, com a reação com o carbono, ele faz a minha atmosfera sementante, que é o CO.
Ele é ideal aqui para peças que precisam de um resfriamento mais lento após a cimentação, né? Porque eu não consigo resfriar rapidamente, porque eu estou ali no processo de caixa, tem que tirar essa caixa e tudo mais, né? Ou seja, peças ali que também serão usinadas antes do tratamento de têmpera. Ele exige ali menor experiência do operador, ele é um processamento simples, de menor escala industrial, ele é mais caseiro, digamos assim, e ele é eficiente e econômico para processamento de pequenos lotes, né? Não quando eu estou querendo utilizar uma produção um pouco mais industrial. E como desvantagem, ela acaba não sendo indicada para camadas que devem ser controladas dentro de uma tolerância estreita. Por quê? Ali, gente, eu não estou conseguindo controlar muito qual que é a concentração de uma forma específica dentro da minha superfície. Basicamente, as minhas variáveis de controle para a minha profundidade de sedimentação, elas não são muito precisas. Então, ela é uma coisa um pouquinho mais caseira, né? Ela é utilizada, mas não quando eu preciso de uma demanda muito precisa ali do meu processo, ou preciso uma produção de larga escala. Ela não permite ali o controle do potencial de carbono na superfície da peça, exatamente isso aqui acaba sendo um problema que acaba gerando essa minha primeira desvantagem. Ela não é recomendada ali para têmpera direta após a cimentação, porque tem uma dificuldade aqui de desempacotar as peças. Vocês viram que eu tenho que botar numa caixa, depois tem que tirar a caixa, tem que tirar a peça dali, não é um processo que ele ocorre de uma forma muito fluida. E ela é mais lenta do que os outros processos de cimentação, pois é preciso aquecer e resfriar a peça com a caixa que a contém. Então, basicamente, essas são as vantagens. A gente vê que acaba sendo um processo um pouquinho mais manual. E ele, por requerer essa mão de obra intensiva, ela acaba sendo pouco utilizada atualmente, né? A tendência aqui é mais eu utilizar de forma industrial os meus processos de cimentação a gás, né? Que ele vai ter ali uma capacidade de automatização um pouco maior. Aqui, quando estou falando das temperaturas que eu estou trabalhando, a gente vai reforçar um conceito que a gente viu na primeira aula, quais são os perfis aqui de difusão, né? Normalmente, esse meu processo vai ocorrer aqui entre 815 e 955 graus Celsius, podendo chegar até 1095, e a gente vê aqui que se eu estou deixando um tempo de sedimentação maior, eu vou conseguir ter uma maior profundidade da minha camada, né? Isso que a gente é dedutivo a partir da nossa primeira aula de introdução, mas aqui a gente tem um gráfico que dá um exemplo, por exemplo, se eu tenho 20 horas de sedimentação, eu consigo ter uma camada de 2,5 milímetros, né? Se eu quero uma camada aqui menor, eu posso utilizar menos tempo. E a gente vê aqui o perfil parabólico dessa curva, né? Então, a gente vê que aqui a gente tem um tempo menor, uma eficiência até ok, mas à medida que a gente vai deixando mais tempo, a gente já não tem tanta variação assim. Isso aqui a gente pode ver novamente aqui nessa outra curva, que aqui eu estou avaliando a minha porcentagem de carbono na superfície de uma peça. Para 4 horas eu tenho esse perfil aqui, ó, de carbono, ou seja, eu vou ter uma distância de 1 milímetro, eu vou ter aqui uma quantidade de carbono pequena já, e à medida que eu vou aumentando aqui a quantidade de tempo o qual eu estou deixando a minha peça cimentar, eu vou ter uma difusão maior do carbono para dentro da estrutura da minha peça. Aí você tem que estabelecer, eu quero 0,8% aqui de carbono como condição ideal e eu quero que esse 0,8 tenha pelo menos 1 milímetro. Então, se eu quero 0,8 e 1 milímetro, eu vou ter que chegar aqui, ó, eu vou ter que deixar 32 horas de sedimentação. Então, eu uso essas curvas dessa forma. E falando aqui um pouquinho ainda da minha profundidade, da minha sedimentação, esse processo aqui ele vai me permitir uma profundidade entre 0,6 e 6,9 milímetros, dependendo, obviamente, da minha condição de tempo e temperatura que eu estou empregando. Essas são as minhas principais variáveis quando eu estou falando de sedimentação. Na prática aqui, essa profundidade ela vai ser medida pela dureza, é a forma que eu tenho de medir a profundidade de têmpera, o meu perfil ali de dureza, têmpera não, perdão, cimentação, né, o meu perfil ali de dureza, e eu vou considerar ali que a camada cimentada ela é efetiva quando eu tenho uma dureza ali, Rockwell C acima de 50, né? Então, acima de 50 eu estou considerando uma camada efetiva de cimentação. Porém, eu ainda tenho uma outra variável aqui no meu processo, que é a minha camada cimentada total, ela vai ser aquela o qual houve o aumento do teor de carbono. Então, se eu tenho um aço ali 0,2% e até 2 milímetros, 2,5 milímetros, eu vi que eu tenho um aumento ali da minha composição química, aquela ali é a minha camada cimentada total. A efetiva é a qual eu considero dureza acima de 50 Rockwell C. Essa total aqui eu posso determinar ela tanto por análise química ou por dureza, né? Mas aí você vai ter que correlacionar a dureza com a minha quantidade de cementita ou de martensita formada, depender de qual é o tipo de fase
que você está obtendo ali. Por fim, minha gente, o material que eu costumo utilizar ali para as minhas caixas de sedimentação, elas costumam ser ou aço baixo carbono ou um aço inox. E aqui eu tenho uma comparação da minha vida em serviço, né? Mas aqui a gente costuma ver que ele tem uma vida pequena, enquanto o aço inox ele tem uma vida maior. Aí quando a gente vai olhar aqui o custo relativo, a gente vai ver que é relativamente parecido, né? O aço carbono ele tem um custo menor, mas ele tem uma vida menor também. Então, aqui, quando a gente vai botando o custo relativo, eles são parecidos. Aí vai depender mais ou menos de quem está realizando esse processo. Bom, minha gente, a aula de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembre de deixar o like aí, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Eu tenho um programa de membros também, que você tem diversas vantagens aqui. Você pode ter essas vantagens a partir de R$ 5. Caso você queira apoiar o canal também, a partir de R$ 5 você pode apoiar só se inscrevendo no programa de membros que está aqui embaixo. Dê uma olhada aí nas vantagens que você pode ter dentro desse programa. Eu espero vocês numa próxima aula aí. Tchau, tchau.